Estamos novamente aqui. Vamos começar esse nosso encontro, cujo tema é a origem da vida, citando dois biólogos, não é? Jacob von Uexküll, ele disse certa feita uma frase que lá no final do século XIX, início do século XX, ele disse essa frase: a verdade de hoje nada mais é do que o erro de amanhã. Muito bem. Um outro biólogo, né, Otto Killer, ele respondeu a essa frase, dizendo: não, a verdade de hoje é o caso particular do amanhã. Essa é a visão da ciência, não é? A ciência, ela encara a verdade de hoje como um possível erro do amanhã. Ou seja, quando olharmos para trás, a gente vai ver, poxa, aquela verdade foi questionada e foi derrubada. Aí o Otto Killer, ele não vê como um erro, mas ele vê como um caso particular. Ou seja, a ciência hoje tem que questionar as suas verdades, ou para corroborá-las, ou para negá-las, torná-las falsas. Esse é o princípio da ciência. E a gente vai ver um pouco disso nesse nosso encontro, certo? Vamos lá. Como é que a vida surgiu na face da Terra? Essa é uma pergunta que a humanidade faz há muitos anos. Há mais de 5.000 anos, creio eu. Houve várias tentativas de respostas ao longo da história da humanidade. Porém, a ciência hoje aceita uma proposta, que a gente vai conversar lá na frente. Mas para a gente poder falar dela, a gente precisa ver como é que a Terra era. Como é que a Terra se formou, né? Como a Terra era quando ela se formou. A superfície da Terra era formada por rochas no estado líquido. Sabe o magma, aquilo que está debaixo das placas tectônicas? Aquilo antigamente, lá no princípio da formação da Terra, estava na superfície. A superfície, essa crosta, ela era rocha no estado líquido. Não dá para não dizer que era muito quente, não é? Havia muitas erupções vulcânicas, não é? Havia muitas explosões. Porque na mesma medida que era de estado líquido, formava-se uma pequena crosta. Você já deve ter visto isso na sopa de feijão. Se você já comeu sopa de feijão, você já observou que na sopa de feijão, quando fica no prato, cria uma crostazinha em cima. Não é? Aí você põe a colher, né? A mesma coisa é a nata do leite, tá certo? E aí a pressão provocava o quê? A erupção dessa crosta. Pum, pum. E existe até hoje, que a gente chama de erupções vulcânicas. Havia muitas tempestades de meteoritos. A atmosfera primitiva, a gente podia dizer que ela era praticamente inexistente, porque estava se formando, né? Estava se formando. Então,
havia chuvas de meteoritos, como há até hoje, não é? E esses meteoritos, caíam na superfície da Terra e derretiam, porque a superfície da Terra era muito quente. Essas chuvas de meteoritos ainda acontecem hoje, de meteoritos não, de meteoro, né? Essas chuvas de meteoro, elas ocorrem até hoje, só que eles pegam fogo, ficam incandescentes, não é? E muitos deles passam para o estado gasoso antes de chegar na Terra. Aqueles que chegam na Terra, que impactam a Terra, pá! Recentemente a internet mostrou, acho que na Rússia, um meteorito caindo, pá! Todo mundo filmou, foi um maior impacto lá. Aquela rocha que se formou da queda do meteoro, aquela rocha é chamada de meteorito. Por ocasião da formação da água, ela foi para a atmosfera. A água foi se formando na Terra, ela foi se formando na Terra. E na medida que ela foi se formando, como era muito quente aqui, ela foi para a atmosfera. Não é? E ficou suspensa na atmosfera. Todos nós sabemos que quando a água atinge uma altura determinada, ela se condensa. Horas. Quando ela se condensa, cai na forma de chuva. Viu que legal? Evapora. Você já viu o queimador do fogão? Você já jogou água lá nele? Não faz... No borbulho tudo ali? Esse fenômeno a gente chama de calefação. É a passagem instantânea da água do estado líquido para o estado gasoso. Né? Ela... Então a água caía no ferro de passar roupa, né? Ferro de passar roupa acontece muito disso. A roupa está molhada, você passa o ferro. Se você cuspir no ferro, o cuspe, a água do cuspe evapora. Isso acontecia lá na Terra primitiva. Né? A atmosfera primitiva havia grande concentração de gás metano, amônia, hidrogênio e vapor d'água. Além de haver muita chuva, não é? Havia essas tempestades de água com raios, muito raios. Raio é energia, né? Sabe disso. É. Com o passar dos anos, a Terra foi se resfriando, a água foi se acumulando nos pontos mais baixos da Terra, formando os oceanos. Ou melhor, né? O oceano. Porque era um só. Você deve ter visto já em geografia que no princípio a Terra tinha só um continente. Um continente. Então todo o resto era oceano. Certo? Pangeia. Lembra da Pangeia, né? Muito bem. Bom, visto relembrando como era a Terra no princípio, nós vamos ver algumas teorias da origem da vida. Tá certo? Ah, por que você viu aquele negócio da Terra? Porque a gente vai ver, a gente vai retornar lá, calma, não tenha pressa. Algumas teorias da origem da vida. A mais conhecida, a mais divulgada por aí,
é o criacionismo. O criacionismo as pessoas acreditam que alguém perfeito criou os seres vivos, tudo que existe hoje foi criado da forma que existe hoje. Não existe nenhuma transformação. A biogênese, essa é outra teoria, a biogênese, também conhecida como geração espontânea. É uma teoria que a humanidade defendeu por séculos e séculos. A panspermia. A panspermia diz que a vida chegou na Terra através de um meteoro, não é? E a evolução química. A evolução química, a ciência hoje aceita os argumentos, aceita as hipóteses da evolução química. Vamos falar do cristianismo um pouquinho, vai? Só um pouquinho. O cristianismo diz que houve um ser superior, ou que há, né? Um ser superior que criou todos os outros seres perfeitos. E não há hipótese de transformação. Ou seja, eu fui criado do jeito que sou e ponto. Não existe possibilidade de transformação. A minhoca foi criada do jeito que é e não existe possibilidade de transformação. Ela é perfeita. Esse ser superior criou este ser. O criacionismo mais divulgado por aí é do cristianismo, né? Do judeu, é a teoria judaico-cristã, né? Mas existem outras teorias criacionistas também, né? Dos indígenas brasileiros, não é? Dos povos africanos. Existem muitas teorias criacionistas, mas todas elas partem do princípio de que alguém superior ao mundo que a gente vive criou esse mundo de forma perfeita, de forma a não ter nenhuma transformação, a não sofrer nenhuma transformação, certo? Aqui está uma gravura que está no teto da Capela Sistina, em Roma. É uma gravura. É um teto de Michelangelo, quando Deus, não é, dá a vida a Adão. Essa é essa gravura. Muito bem. A biogênese. Vamos falar um pouquinho dela. Ou talvez bastante. A biogênese dizia que a vida surgia das coisas inanimadas. Veja só, ela é até um tanto quanto compreensível do ponto de vista de uma observação limitada, vamos assim dizer. Não é? Imagina você, há 4.000 anos atrás, 4.500 anos atrás, uma época de estiagem num determinado lugar. Logo em seguida vem a época da chuva. Chove, começa a chover. Chove bastante, forma uma poça d'água, um pântano. Os rios voltam a correr novamente, não é? Formam-se os pântanos novamente, né? E lá onde não havia nada, absolutamente nada, começa a surgir larvas, umas larvinhas que ficam andando por ali, né? Aparecem sapos, veja só, aparecem sapos, aparecem ratos, cresce capim,
cresce capim. Onde não tinha nada, começa a crescer capim. Aparece cobra. Ou seja, a vida brota dali, brota. Nós temos exemplo no Nordeste. Quem tem a experiência do Nordeste sabe disso. Tem lugares lá que o rio seca. A gente chama de rio intermitente, esse rio que seca durante a seca, né? A gente chama de rio intermitente. Quando chove, quando chega o inverno lá, que eles chamam de inverno, aquele rio começa a correr. E tem peixe lá. Aparece o peixe, né? Tem sapo, aparece o sapo, aparece cobra, aparece uma série de outras coisas. De onde veio? De onde vieram esses seres vivos todos? De onde vieram? A resposta imediata veio da areia. Veio da areia, veio da água. A combinação da areia com a água, o pântano, o barro produz os sapos, os jacarés, não é? Então, durante séculos, acreditou-se, né, que a poça d'água dava origem às larvas, não é? Jornais velhos, panos velhos e úmidos, né? Pão amanhecido, em lugares escuros e quentinhos, podiam dar origem a ratos. Diga-se de passagem, essa foi uma receita publicada no século XVII, salvo engano, para criar ratos. Vê se pode um negócio desse. A ciência acreditava que cobras, sapos, rãs surgiam do barro dos lagos e rios. Que larvas e vermes surgiam da transformação da carne em putrefação. O animal morria, ficava lá, ao relento. E aí, quando você ia observar, além do mau cheiro que tinha, não é? Tinha aquelas larvinhas brancas que entravam, saíam da carne, não é? Então, a humanidade acreditava que aquelas larvas eram fruto daquela carne ali que apodrecia. Né? Quando a carne apodrecia, quando a carne estava podre em contato com o ar ali, essas larvas surgiam da carne.